A palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela aqui, ela nos diz e ela nos fala a verdade, porque Jesus é a verdade. O nosso Deus é a verdade. Logo no tema, Deus já fala comigo e contigo. O pecado e as suas consequências é o tema desse capítulo 59 do livro de Isaías, no versículo 1, 2 e 3. O tema da palavra é o pecado e as suas consequências. Deus fala comigo e contigo que as mãos de Deus não está encolhida para que Ele possa nos salvar. E nem surdo está o ouvido do nosso Senhor Deus para que nos ouça, para que nos possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, meu irmão, muitas vezes nós pensamos que Deus não nos ouve. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está com a sua mão estendida para mim e para você. Porque todas as coisas que nós pedimos a Deus não chegam até nós, não vem até mim, não vem até você. Então nós pensamos que Deus está com a sua mão encolhida. Às vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo as nossas petições. Mas a palavra do nosso Senhor Deus, ela fala comigo e contigo, porque Deus é verdadeiro. E a palavra do nosso Senhor Deus, ela fala aqui que a mão do nosso Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, a mão do Senhor Jesus, a mão do Senhor Deus não está encolhida para que Ele possa te ajudar. A mão do nosso Senhor Jesus não está encolhida para que possa te salvar. E nem surdo está o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades, meu irmão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. É as nossas iniquidades, é os nossos pecados que eu e que você cometemos aqui nessa terra, é que faz separação do nosso Senhor Jesus e eu, é que faz a separação de você com Deus, é que faz separação de você com Jesus. É os pecados, é a iniquidade. Então muitas vezes eu e você nós pedimos coisas, nós clamamos, nós buscamos por bênçãos, por milagres, por curas, por transformações, e nós não seremos ouvidos. Não é porque Deus não está dando ouvido a nós. Deus dá ouvido a nós, Deus ouve tudo que eu e você pedimos. O problema é a iniquidade, é o pecado que eu estou cometendo, que você está cometendo, é que está nos separando do nosso Senhor Jesus. É o pecado, é a iniquidade que está nos separando do nosso Senhor Deus. É o pecado que está nos separando das bênçãos que Jesus tem para mim, das bênçãos que Jesus tem para você. É o pecado que está separando a bênção da transformação na tua vida, a bênção da cura, a bênção do milagre, a bênção da libertação dos vícios. É o pecado, meu irmão. É o pecado que está separando essas bênçãos de chegar até você, até a mim. Porque a palavra do nosso Senhor Jesus é a palavra da verdade. E Deus, Ele fala comigo e contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Porque Deus fala aqui, no versículo 2,
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, iniquidade é o pecado. É as coisas ruins que nós fazemos aqui nessa terra. São as coisas maus aos olhos do nosso Senhor Jesus, aos olhos do nosso Senhor Deus. E nós pedimos a bênção, o milagre, a paz, a cura, a libertação, e não chega até nós o que pedimos. Não é porque Deus não está nos ouvindo. Não é porque Deus não está nos ajudando com a sua mão. Sim, Deus estende a sua mão para ajudar eu, para ajudar você. Deus, ele ouve você e ouve eu. Mas o problema é que a bênção de Deus não chega até a mim, até a você, é porque o pecado, ele faz uma separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Entre você e as bênçãos de Deus, entre eu e as bênçãos de Deus. O pecado faz uma separação. Ali cria um muro. As bênçãos não atravessam para o seu lado, porque tem um muro no meio, e esse muro é o pecado, é a iniquidade. É isso que está acontecendo na tua vida. É isso que acontece na minha vida. Quando eu busco uma bênção para Deus e não recebo. Quando eu busco uma libertação para Deus e não recebo. Quando eu busco uma restauração no meu casamento e não recebo. Quando eu busco o amor, o carinho no meio da minha família, a amizade e não recebo. É porque algo está errado comigo. Algo está errado comigo, é porque eu estou cometendo pecado na presença do nosso Senhor Jesus, é porque eu estou cometendo pecado, iniquidade na presença do nosso Senhor Deus. Então há uma separação, porque a palavra de Deus ela mesmo nos fala, no versículo 2 de Isaías, no capítulo 59, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem os vossos pecados, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vós ouça. É os pecados, é as iniquidades que nós cometemos, que faz a separação de Deus com nós. Mas que essa palavra, meu irmão, ela veio para mim e para você. Que de hoje em diante nós começamos a buscar Deus, nós começamos a parar de praticar esses pecados. Que nós largamos tudo para trás, as coisas que não nos deixam receber a bênção de Deus. Que nós podemos largar tudo para trás, as coisas que estão atrapalhando nós ter intimidade mais com o Senhor Jesus. Que está fazendo uma barreira entre eu e Jesus, entre você e Jesus, entre eu e Deus, entre você e Deus. Vamos pegar essas coisas e jogar pro lixo. Esquecer dessas coisas para trás, largar para lá as coisas que estão nos atrapalhando de receber as bênçãos de Deus. Que são esses pecados que nós cometemos todos os dias. São a nossa língua, que nós falamos coisas sem pensar. Porque o sábio, ele pensa para falar e não falar para depois pensar. Tem muitas palavras, meu irmão, que nos atrapalham na presença do nosso Senhor Jesus, que colocam uma barreira entre eu e Jesus. Tem muitas palavras que saem da minha boca e da sua boca, que faz nós ficar mais ruim na presença de Deus, porque são palavras que não pertencem a Deus, são palavras maldosas, são palavras enganadoras, palavras falsas. A nossa língua é a chibata do nosso corpo. Então muitas vezes nós temos que fechar a boca, porque o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado, ou seja, a nossa boca calada é melhor do que ela falando. Porque se minha boca estiver calada, eu estou deixando de proferir alguma palavra que pode magoar o meu irmão. Eu estou deixando de falar uma palavra que pode deixar o meu irmão angustiado. Eu posso deixar de falar uma palavra com a minha boca fechada, de falar uma palavra que eu vou me contaminar com a minha própria boca. Porque quem fala o mal recebe o mal. Quem planta a semente boa recebe o bom. Então muitas vezes a nossa boca calada é melhor do que ela falando. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela fala que o pecado é que separa as bênçãos, é que separa a Deus de mim e de você. Mas que eu e você começamos a imaginar o que nós andamos fazendo perante a presença do nosso Senhor Deus. O que nós andamos falando. O que nós andamos imaginando, pensando, porque Deus ele sabe tudo. Deus ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que vê o oculto. O que eu e você nós escondemos na presença dos homens ou das mulheres aqui dessa terra, de Deus nós não conseguimos esconder. Porque Deus vê tudo. Antes mesmo de eu e você nascer, já dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus é poderoso, Deus ele é glorioso.
Deus ele é bom, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é puro. Aonde Deus fecha uma porta e ninguém abre, aonde Deus abre uma porta e ninguém mais fecha. Porque Deus é todo poderoso, Deus é o único verdadeiro e fiel que pode nos salvar, nos libertar e nos transformar. Que pode nos curar espiritualmente, tanto também como carnal. É Deus que nos dá a cura espiritual e também carnal, que nos liberta dos vícios. É Jesus, é o nosso Deus. Mas que essa palavra possa ficar no meu coração e no teu coração também. Que nós podemos largar esses pecados para que nós seja beneficiado das bênçãos de Deus quando eu e você perdirmos a Deus. Para que o amor do nosso Senhor Jesus chegue até a mim, chegue até a você quando nós perdimos a Deus. Largamos esses pecados, essas iniquidades para trás. Jogamos tudo isso para trás e esquecemos para lá. E começamos a olhar para frente para o alvo, que é o nosso Senhor Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E aí não vai ter mais barreira. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais iniquidade, não vai ter mais muro na nossa frente. Entre eu e Jesus, entre eu e Deus, entre você e Deus, entre você e Jesus. Não vai existir mais barreira para que as bênçãos de Deus cheguem até você. É isso que nós vamos fazer de hoje em diante, meu irmão. Que essa palavra continue falando sempre com você, em nome do nosso Senhor Jesus. E eu te convido, aceite a Jesus como o único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, que a sua vida vai ser transformada, libertada e curada. Em nome do nosso Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. Que o amor e a prosperidade e a bênção do nosso Deus esteja contigo, e o livramento do nosso Senhor Jesus e a proteção do nosso Senhor Deus esteja contigo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?